Olá, amados. Eu sou o pastor Jonesy. Sejam todos muito bem-vindos à comunidade Atos. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Bem, a princípio é bem provável que muitos de vocês já viram o vídeo inaugural e falamos um pouco sobre a comunidade Atos. E eu quero até mesmo simplesmente ressaltar que durante os nossos encontros nós teremos sempre dois momentos. Nós teremos um momento de oração e depois teremos um momento onde nós vamos compartilhar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Porque é uma coisa muito interessante que a comunidade Atos, ela entra com essa intenção de maneira simples, de maneira humilde, mas de maneira clara e contundente, simplesmente te ajudar a se conectar mais com o Senhor. Você que já exerce a sua fé, que bênção! E você que ainda quer exercer, e você que precisa exercer, nós estamos aqui para, através do Senhor, poder te servir de ajuda. Uma coisa muito interessante, falando sobre oração e sobre palavra, essas são, na verdade, podemos dizer, os dois pilares da fé cristã, os dois pilares da comunhão com Deus. Porque Deus, ele simplesmente quer de nós apenas relacionamento. Relacionamento, como um esposo tem com a esposa, como os pais têm com os filhos, como os amigos têm com os outros amigos. O que Deus quer de nós é relacionamento. E muitas das vezes, por nós não entendermos que é tão simples nós nos relacionarmos com Deus, a gente mesmo acaba criando barreiras, criando dogmas. Então nós estaremos aqui pela infinita graça de Deus, que somos pessoas comuns como todas, mas pedindo que o Espírito Santo possa aclarar os nossos olhos, aclarar a nossa mente, para que a gente possa juntamente caminhar com o Senhor. A fé, ela é, na verdade, alicerçada nesses dois pilares, oração e conhecimento da Palavra de Deus. É por isso que é tão importante a gente entender esses dois princípios. Por quê? Porque, falando-se de relacionamento, como que nós dialogamos com alguém? Né? Nós falamos, a outra pessoa, o interlocutor ouve, e o interlocutor depois ele passa a ser o orador. Isso é um relacionamento. Quando nós oramos a Deus, nós estamos falando com Ele, estamos falando com o Pai. E quando nós lemos a palavra do Pai, é o momento que o Pai fala conosco. Oração é tudo para a nossa vida. São benefícios gloriosos. Eu quero te incentivar durante todos esses encontros a você que já ora, intensificar, na verdade, esse hábito tão glorioso. E você que ainda não desfruta desse hábito glorioso, desse momento tão tremendo que Deus ele tem a nos dar, eu quero te incentivar a passar a ter esse hábito. Orar, falar de maneira simples, de maneira sincera, saber que há um Pai que nos ama, saber que há um Senhor que nos ouve. Olha, entenda uma coisa, em relação às petições que sempre fazemos quando oramos, Deus sempre nos dará duas respostas certas. Farei agora ou farei depois, mas Ele sempre fará, porque Ele pode todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque num mundo em que vivemos, onde o imediatismo é tão aparente, onde a gente, na verdade, está tão acelerado, às vezes, quando nós fazemos algumas petições a Deus, nós temos que entender que Ele sabe o momento certo de agir na nossa vida.
Então, nós temos que orar ao Senhor para que possamos nos aproximar dele. Jesus disse que o Pai, ele mesmo sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós o pedíssemos, mas ele quer ouvir a nossa voz. Então, nesse momento, eu quero te incentivar. Vamos fazer um momento de oração? Na realidade, eu não sei agora qual é a sua condição, né? Mas se você tendo condição, se for possível, recline a sua cabeça, feche os seus olhos dentro da sua possibilidade, né? Quem sabe você esteja agora caminhando, você não vai poder, talvez esteja ouvindo apenas esse áudio, mas se você dentro da sua possibilidade, vamos fazer um momento de oração com Deus, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nos colocamos, Senhor, neste momento. Senhor, nós conhecemos e, meu Pai, nós confessamos as nossas falhas. Senhor, temos limitações essas, Senhor, físicas, emocionais e principalmente espirituais, Senhor. A bem da verdade, Jesus, quando o Senhor fez, ó Deus, essa gloriosa ilustração, colocando o Senhor como o pastor e nós como as ovelhas, é porque a ovelha, Senhor, é totalmente dependente do pastor. A ovelha não tem senso de direção, a ovelha não tem capacidade de se defender. A ovelha, Senhor, na verdade, é um animal muito desorientado. Ah, Senhor, assim somos nós, se não estivermos, Senhor, meu Deus e meu Pai, regidos pela Tua graça, regido pelo Teu amor, regido, Senhor, de meu Deus e meu Pai, Senhor, pela Tua santa palavra. Então, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, agora orar por todos, Senhor, que neste momento, mediante a fé, Senhor, mediante esse ato, Senhor, meu Deus e meu Pai, de confiança em Ti, Senhor, parou agora, Senhor, parou, Senhor, o seu cotidiano, para, Senhor, crer em Ti. Ó Deus, queremos Te glorificar através desse momento. Senhor, visita esse pai de família. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a ele força, dá a ele graça. Senhor, meu Deus, o homem, Senhor, ele tem por cultura, Senhor, ser o provedor do lar. Meu Deus, então, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, a cada pai de família agora. Toma o Senhor em tuas mãos, abençoa, dá sabedoria, Senhor, dá fortaleza. Só o Senhor pode, Senhor, fazer todas as coisas. Eu entrego também essa mãe, Senhor, que é a adjutora. Abençoa ela, Senhor. Ajuda ela, Senhor, a ajudar o seu esposo. Ajuda ela, Senhor, a ser uma mãe de saber, uma mãe sábia, Senhor, ao criar os filhos. Eu entrego também os nossos filhos em tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, cada mãe, cada pai sempre tem, Senhor, as preocupações comuns com os filhos. Mas a tua palavra diz, Senhor, que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre é o teu prêmio, Senhor, é o teu galardão. Então entregamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, os nossos filhos em tuas mãos. Meu Deus, eu quero entregar, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que agora, Senhor, está, Senhor, se curvando, ó Pai amado, a Ti, Senhor, em oração. Ó Deus, Pai, a Tua palavra diz que eu sou o Senhor que te sara. Ó Deus, esse ministério, ele teve por nome Atos, porque, Senhor, meu Deus, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, Senhor, ela tinha, meu Deus e meu Pai, operação genuína do Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz, Senhor, que por meio, ó Pai amado, dos apóstolos, Senhor, das Suas testemunhas, muitos, Senhor, eram curados. O Espírito Santo, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, cura agora essa pessoa. Senhor, meu Deus e meu Pai, tira toda a dor, tira toda a enfermidade. Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai amado, que atualmente quantas pessoas têm sido acometidas, Senhor, de problemas emocionais. Mas agora, em nome de Jesus agora, todo espírito aprisionador de mente, que saia agora dessa vida, em nome de Jesus. Senhor, tira todo o mal, Pai. Tira, Senhor amado, Pai querido, toda síndrome de pânico. Tira, Pai querido, Pai amado,
Pai de misericórdia, toda ansiedade, tira toda a insônia, Senhor. Ah, Jesus, meu Deus, meu Pai, é a tua igreja, Senhor, e a tua igreja é a mesma, Senhor. O teu Espírito é o mesmo, o sangue é o mesmo, o poder é o mesmo, Senhor. Então, Senhor, oh Pai, dispensa as tuas bênçãos, dispensa as tuas curas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia, meu irmão, no tempo de Deus, segundo os seus critérios e propósitos, Ele sempre agirá na sua vida. Vamos compartilhar uma palavra? Falando de oração, eu quero aproveitar esse tema tão propício e eu quero ler com você uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas. Jesus ele ensinou através de 2 histórias. Deixe-me ler, você vai ver que é uma coisa maravilhosa. E eu creio que isso vai mudar a chave da sua vida em relação à oração. Deixe-me ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça ao meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Olha, Jesus era um mestre maravilhoso. Jesus, ele tinha uma didática estupenda, magna, e ele utilizava-se muito do que chamamos de parábolas ou ilustrações. Jesus ele conta essa história e ele, como um exímio mestre que sempre é, ele faz ali alguns contrastes. Ele diz, como nós acabamos de ler o texto, que havia uma cidade. Jesus era tremendo para tecer personagens, para trazer princípios. Ele disse que havia uma cidade onde havia um juiz. Ele era muito injusto, muito injusto. Ele dizia: eu não temo a Deus, eu não respeito a ninguém. Mas nessa mesma cidade, nessa mesma comarca, existia também uma viúva. E Jesus ele faz ali um contraste. Por quê? Porque Jesus ele contrasta uma autoridade com uma mulher que, na verdade, para a cultura da época, era totalmente desprovida de qualquer tipo de recurso. Era viúva, era uma viúva possivelmente já avançada em idade. Mas Jesus conta que essa viúva, todo dia, ia até esse juiz e falava: juiz, me faz justiça, juiz, me faz justiça, juiz, me faz justiça. Aí Jesus ele conclui de maneira muito interessante. Ele diz: ouve o que diz o injusto juiz. Por quê? O que o juiz disse? Falou o seguinte: em vez de eu todo dia ouvir essa viúva reclamando, eu vou fazer o seguinte: eu não tenho a mínima vontade de ajudá-la, mas só porque ela todo dia pede, eu vou resolver a causa dela para ela não precisar mais vir e falar tanto comigo. Então a conclusão de Jesus é essa: ouve o que diz o injusto juiz. O contraste, a hipérbole. E ele conclui dizendo: e Deus não fará justiça a seus filhos que clamam a Ele de noite e de dia? Isso é o princípio de oração. Orar como a viúva. Na verdade, o juiz ele foi colocado ali só para fazer um contraste. Mas, na verdade, o exemplo que Cristo quis dar é da viúva. Nós temos que orar como a viúva. Orar de forma perseverante. E olha a conclusão. E não fará Deus justiça aos seus servos que clamam a Ele de dia e de noite?
com certeza depressa lhe fará justiça. Mas olha só, e quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós só conseguimos orar quando nós colocamos a nossa fé em ação. Nós só conseguimos orar a Deus quando nós, na verdade, nos desprendemos das coisas dessa vida e nos entregamos na oração. É isso que Deus quer para a tua vida. Uma vida de oração é uma vida diferente. Uma vida de oração é uma vida mais branda. Uma vida de oração é uma vida de paz. Sabe por que é uma vida de paz? Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais dele ganhamos, mais dele vivemos, mais nele nos abrigamos. E isso é oração. E eu quero dar um segundo exemplo. O segundo exemplo mantém-se no mesmo capítulo de Lucas. Outra parábola de Jesus. E disse também essa parábola a uns que ficavam confiando em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí começa a parábola. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha que coisa interessante. Primeiro, Jesus usa a viúva para nos ensinar que oração tem que ser constante. Lembra da viúva? Todo dia. Oração tem que ser constante. Não há período aonde você aumenta ou você reduz a oração. A oração tem que ser constante. Deixe-me ilustrar muito bem isso. Os meus filhos, sempre eu quero estar próximo deles. Os meus filhos, eu sempre quero ter contato com eles e acredito que eles também querem ter contato comigo. E isso se faz porque é o amor dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. O Senhor é nosso Pai. E Ele quer gerar esse desejo em nós de que possamos, através desse maravilhoso mecanismo chamado oração, ter comunhão com o Pai. Aleluia. Qual é o filho que não quer conversar com o pai? Agora, veja bem, o primeiro exemplo, orar de forma perseverante. E o segundo exemplo, orar entendendo que temos nossas limitações. Mais uma vez, o mestre, por magnificência, o mestre por excelência, ele faz mais um contraste magnífico. Ele utiliza um publicano, que era, na verdade, um judeu que servia e era empregado do Império Romano. E era muito, na verdade, mal visto pela comunidade judaica. E o fariseu, que tinha, na verdade, todo a sua pompa, a sua aparência de um grande religioso. E Jesus diz que o fariseu, ao orar, ele orava dessa maneira: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como os pecadores, eu faço tudo direitinho. E Jesus, ele faz o quê? Ele faz esse contraste, que o publicano sequer levantava a sua cabeça, mas batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Conclusão dessa segunda história maravilhosa, Jesus vai e conclui: qual desses dois saiu do templo justificado? O publicano. Aí Jesus fala: porque aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe o que significa isso? É nós entendermos o que é a pobreza de espírito. A primeira bem-aventurança, e posteriormente falaremos sobre esse assunto, é, na verdade, ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não é ter autoestima baixa, não é dizer que você não tem valor para Deus. Sabe qual é o seu valor para Deus? É do tamanho do seu Filho Jesus. Você foi avaliado por Deus, na verdade,
pelo preço do seu próprio Filho. João 3,16. Deus te amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que você, na verdade, tenha a vida eterna. Então, ser, na verdade, pobre de espírito é você entender que você depende de Deus, ok? Por enquanto, vamos ficar por aqui, mas com certeza muitos outros vídeos virão, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.